Boa noite, queridos. Nesta quarta com Deus, é um prazer imenso de tê-los conosco e esperamos que Deus possa falar ao seu coração. Como é que você está? Como é que estão os seus filhos? Como é que está a sua família? E o desejo do nosso coração é que tudo vá bem. E por causa disso estaremos aqui para compartilhar a palavra. Hoje falaremos de um assunto muito importante, de alguém que tentou escapar da vida, de alguém que começou a viver uma nova etapa na vida e que Deus intercedeu. Deus intercedeu, levantou o profeta Elias para que ele cumprisse o propósito de Deus. Muitas vezes a gente fica assim, caído, cabisbaixo. Então, fique conosco, depois você compartilha essa mensagem com pessoas que estão ali cabisbaixas, estão entregues, e aí nós vamos caminhar junto essa noite.
você me diz. Tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, por gentileza. A partir do versículo 1, que diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como tinha matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu povo, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Pai querido, fale aos nossos corações, perdoe os nossos pecados, que a vossa palavra alcance pessoas essa noite, Senhor, como nós queremos que tenham alcançado. Pela tua misericórdia nós oramos. Ó Senhor, cure, salve, liberte. Senhor, põe as pessoas de pé, Pai querido, em nome de Cristo, e traga aqueles que estão afastados para a vossa presença. Amém. Isso tudo que aconteceu depois da batalha entre Elias e os profetas de Baal e de Aserá. Então Elias saiu vencedor. Por sua vez, Jezabel ficou sabendo e jurou que não viveria se não tirasse a vida de Elias. Jezabel fez um juramento, a verdade foi essa. Por sua vez, Elias ficou sabendo, porque Elias já estava fugindo, desse cenário há muito tempo. E de repente ele se confronta numa guerra, ele particularmente sozinho, Deus se manifesta ali com seu poder, mas Elias estava ali com 400 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. Então foi uma coisa desgastante, foi uma coisa que realmente exigiu muito de Elias. A verdade é que a sua vida de repente está desse jeito, uma vida desgastante, uma vida que tem exigido muito de você, um tempo em que você já está esgotado ou esgotada. Não é nada diferente do que está acontecendo aqui com a vida de Elias. Então, Elias teve o quê? Medo. A tendência nossa é justamente fazer uma leitura daquilo que está acontecendo em nossa vida e não ver saída. E é o que aconteceu com Elias, um grande profeta, um dos maiores profetas. Ele teve simplesmente medo. Algo natural, amados. Se você está sentindo medo, medo de dormir, à noite você acorda, assombrado, se você está com medo até de viajar, se você está com medo de fazer algo que antes você faria, normalmente. Esse é um aspecto em que tomou conta também dos maiores profetas. Elias ficou com medo e fugiu para salvar a sua vida. Quantas pessoas que passaram, como Elias passou, uma grande vitória diante de uma grande batalha, diante de uma grande multidão. E essa pessoa, Elias no caso, depois de passar por essa grande vitória diante de uma grande multidão,
ele teve medo e teve vontade de salvar a sua vida, ou seja, fugir. Às vezes não acontece isso com a gente, né? A gente consegue aí anos e anos de vitórias, né? Anos e anos de conquistas, né? E de repente a gente fica com medo, de repente a gente sente desejo de fugir, largar tudo para trás, e na mesma hora, com a ideia e com a intenção, achando que vai salvar a nossa vida. Esse foi o primeiro grande erro de Elias, achar que deixar tudo para trás vai salvar a sua vida. Meu amigo e minha amiga, eu vou te dar um conselho: não deixe tudo para trás. Tem pessoas deixando filhos para trás, tem pessoas deixando marido para trás, esposa para trás, tem pessoas deixando a igreja para trás, com tão somente o fato de pensar em si. Pensar em si é o que Elias está dizendo: eu vou deixar tudo para trás, eu vou fugir para salvar a minha vida. Olha que ele acabou de salvar milhares de vidas. Medo. Você tem sentido medo? Medo de quê você tem sentido? Você está querendo fugir? Fugir daquilo que Deus tem para você? Você está querendo deixar tudo para trás? O que a gente mais ouve hoje em dia, ou pelo menos os relatos nas famílias e nos casamentos, são esposas e maridos se degladiando e dizendo: ó, eu vou te largar, hein? Ó, vou te deixar para lá, hein? Sabe? É o fato de Elias, o aspecto que ele passou depois de se envolver corporalmente, emocionalmente e espiritualmente numa batalha ferrenha. E aí ele disse: estou com medo e vou fugir. Em Pérseba de Judá ele deixou o seu servo. Outra coisa que acontece com a gente, além de ter medo, além de querer fugir da situação, é deixar o seu servo. Foi o que Elias fez, ou seja, começar a deixar as pessoas, o convívio das pessoas. E daqui a pouco, quando você mal percebe, você está dentro de um quarto fechado, trancado. Percebe o que Elias fez? Ele deixou a companhia do seu servo e entrou no deserto. Deserto é lugar de solidão, é lugar onde as pessoas ficam sozinhos, experimentam as piores situações possíveis. Então Elias está caminhando para isso, meu irmão. Não dá brecha na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, não tenha medo, não queira fugir para tão somente salvar a sua vida. Encare o problema, em nome de Cristo Jesus. Elias deixou o seu servo, deixou o companheiro, deixou a pessoa que podia apoiá-lo, sabe? E foi para onde? Para o deserto. Tem muitas pessoas que têm entrado em depressão porque têm deixado a vida cotidiana e têm se trancado num quarto, têm entrado no local e fechado a porta. É o que Elias fez, deixou seu servo, deixou a companhia, deixou pessoas que poderiam elevar a sua moral, caminhar com ele. Você tem deixado para trás as pessoas que foram suas amigas, você tem desligado o contato, você não tem respondido as mensagens que tem mandado para você. Cuidado, isso não pode ser um bom sinal. Pois bem, Elias deixou seu servo, entrou no deserto e caminhou por um dia. É verdade que Elias pode ter caminhado, não é? Sem um destino certo. E muitas vezes, quando nós estamos com medo e queremos fugir de alguma situação, pensando então somente nos salvar, na verdade, Elias está indo para uma corda bamba. Ele largou a companhia dele, alguém que poderia caminhar, ajudar, aconselhar. Queridos, a gente que vive na igreja, temos família, trabalhamos no comércio, nós somos pessoas de sociedade, pessoas que vivem no âmbito social. A gente precisa de alguém, como servo de Elias, para caminharmos na vida, para sentarmos, conversarmos, trocarmos uma ideia, conselhos também. Mas Elias não, Elias abandonou o seu servo
Isso é um grande sinal de que as coisas não estavam bem com ele. Ele abandonou o céu para caminhar pelo deserto. Ele deixou a companhia humana para caminhar sozinho no deserto escuro, no deserto calorento também. Então, Elias estava caminhando para uma possível crise emocional. Portanto, Elias entrou e caminhou cerca de um dia. A Bíblia não fala para qual lugar Elias foi, mas ele caminhou. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Até aqui, parece que a coisa foi restaurada, né? Elias sentou embaixo de um pé de giesta, né? E por causa da sombra, né? No deserto, e ali sentou-se e orou. Mas a questão é, que tipo de oração que Elias fez? Sentar embaixo do pé de giesta é uma coisa até boa, né? Ele pegou a sombra no deserto, então parece que Elias, né, retomou aquele jeito de ser na normalidade. Mas a Bíblia fala que ele sentou embaixo do pé de giesta e orou. E qual foi a oração de Elias? Pedindo a morte. Vejam o cenário que Elias se englobou. Ele teve medo, ele fugiu para salvar a sua vida. Medo todo mundo tem, tá bom, queridos? Até um servo de Deus. Agora, fugir, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Não fuja, tenta resolver os problemas. Nós temos várias áreas para resolver problemas, áreas pastorais, nós temos o Espírito Santo, nós temos corpos clínicos para resolver problema. Não fuja do problema. E Elias não só fugiu do problema, como também ele deixou o seu servo para trás, ou seja, deixou um amigo, deixou um companheiro, deixou alguém que poderia ser aquela coluna para ajudá-lo. Sabe? Tem pessoas que podem te ajudar. Sabe? Responda os seus contatos, não é? A vida é boa de viver, a vida é maravilhosa de viver. Então, Elias deixou o seu servo. Eu estou sentindo saudade de muitos amigos por causa dessa situação, né? Por quê? Porque a gente vive sociedade, nós somos seres sociais. Mas Elias fez o contrário, Elias largou. Isso não é um bom sinal. Se você está me ouvindo hoje e já, sabe, já está assim, perturbado, quando alguém toca para você, você diz, não vou atender não. Aí teu filho, ou amigo, ou alguém, ou teu pai, ou tua mãe diz assim, mas é fulano de tal. Aí você diz, já falei que eu não vou atender. Então, vigia, porque alguma coisa pode estar acontecendo com você. Então, Elias deixou o servo e entrou no deserto, caminhando por um dia. Pois bem, já tive bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, ele comete também um erro muito grande. Ele compara a sua vida com a vida dos seus antepassados. Você percebe? Quando você não vai bem na vida, quando você está para baixo, quando você começa a sentir medo, começa a querer fugir de todo mundo, quando você já não quer fazer contato com pessoas, quando você entra no quarto e tranca o quarto. Olha o que a Bíblia diz. Elias disse, não sou melhor do que os meus antepassados. O que Elias está dizendo? Ele está se comparando, ou seja, ele está se diminuindo e dizendo que os antepassados dele, eles eram melhores. Então, outro aspecto importante que nós temos que ver aqui essa noite é que quando a gente começa a achar os nossos antepassados melhores do que nós, os nossos irmãos, sabe, os nossos pais, eu olho para o meu pai e digo assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu olho para o meu avô, para a minha avó, sabe, eu começo a me diminuir. Isso não é bom. Você é uma criatura de Deus. Levanta essa cabeça. Não é bom vocês ficar se diminuindo e dizendo
que você não é melhor do que os seus antepassados. O que Elias está deixando de ver é coisas boas em sua vida. Será que está acontecendo isso com você? Você está deixando de ver coisas boas na sua vida? Não faça isso. Você é uma bênção de Deus, amado e amada. E Elias diz: eu não sou melhor do que os meus antepassados. Deitou debaixo da árvore e dormiu. Ou seja, se entregou. Elias se entregou. Não faça um julgamento precoce. Você é uma bênção, sim. Por isso que você nasceu. E nasceu para ser bênção na vida de alguém. Não se compare com os seus antepassados. E Elias deitou e dormiu embaixo da árvore. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor junto à sua cabeça e havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ou seja, quem é que veio ao socorro de Elias no deserto, debaixo da árvore de Jessa? Quem foi que veio? O anjo do Senhor. Lembra que Elias orou pedindo a morte? O que Deus deu para ele? Deu vida. Deu vida. Mesmo que você faça orações atabalhoadas, Deus vai te dar o melhor para você. Amém? Elias orou pedindo a morte, mas Deus enviou vida. Vida para ele. Ainda enviou um pão assado sobre brasa quente, um jarro de água. Deus dá o suficiente. Lembra que Elias falou que ele não seria igual aos seus antepassados? Mas olha o que Deus está dando, está mostrando para Elias. Elias, você precisa só do suficiente. E o que eu tenho para a sua vida, Elias, é um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Elias comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e come, pois sua viagem será longa. Então o anjo insistiu. Amados, as pessoas que estão afastadas da igreja, nós temos que insistir com ele. Nós temos que insistir. O anjo insiste. O anjo foi 2 vezes, meus amados. Os seus filhos, preste bem atenção, os seus filhos, você tem que insistir com ele, sabe? Insistir, dar amor o tempo todo. Você, marido e mulher, vocês têm que se acertarem, insistirem, pedir perdão um para o outro. Você ali no âmbito do trabalho também, vocês têm que insistir num bom relacionamento. Então o anjo do Senhor voltou. Gravem isso, versículo 7. Voltou por quê? Porque já tinha ido a segunda vez. Voltou, tocou nele e disse: levante-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Ou seja, Elias tinha pedido para morrer. Deus envia o anjo para dar vida. E ainda diz assim: você tem muita coisa para fazer aqui, em nome de Cristo Jesus. Olha, você é uma pessoa maravilhosa. Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para você. Eu não sei o que você tem pensado, eu não sei qual é o seu medo, eu não sei se você tem pedido para fugir, para salvar sua vida, eu não sei se você tem deixado seus amigos de lado, não quer nem saber dos seus amigos, mas Deus tem algo para você. Glória a Deus. Então, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, Elias foi fortalecido, andou 40 dias e 40 noites, entrou numa caverna e passou ali a noite. Tem pessoas que são muito atarefadas, né? Muito atarefadas, e aí quando chega a certa idade, não é? Chega a certa idade, e aí não consegue lidar com a idade, e às vezes com fiscos de algumas coisas, né? O meu pai, por exemplo, está com 84 anos. E algumas vezes ele sai com o material dele lá, com o martelo, com o serrote, e a gente fala: pai, cuidado, pai, que pode acontecer alguma coisa, o senhor está com 84 anos, ele quer subir na escada ainda, já pensou? Quer subir na escada ainda. E aí a gente conversa com ele, a gente vai ali dando conselhos com ele, mas que coisa boa ver meu pai daquele jeito, 84 anos, cheio de vida, meu amado. Agora, você percebe que, eu quero falar com as pessoas que têm medo, percebe que o anjo de Deus estão ao redor daqueles que o temem? Tem pessoas na igreja que são cheias de medo. Mas olha o que a Bíblia diz: o anjo do Senhor apareceu uma vez para Elias, voltou e apareceu a segunda vez. Por quê?
Porque percebeu o medo de Elias. Percebeu que Elias estava caminhando no deserto, sozinho. Então você não está sozinho não, porque o anjo do Senhor está com você. E estamos caminhando então, ali entrou na caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então Elias entrou naquela caverna, passou ali a noite. E caverna é um lugar escuro, lugar de morcego, né? É interessante, né? Quando a gente começa a perceber os passos de Elias, né? Até onde vai parar numa oração, uma oração que ele perde a morte, vai parar embaixo do pé de Jessé, vai parar no deserto e agora parar na caverna. Parar na caverna, mas só que Deus tinha um plano para Elias e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E eu pergunto para você: você está com medo? Você tem levado a vida com muito medo? Medo de sair de casa, de dormir? Você toma remédio à reveria, sem um médico pedir? Você antecipa os remédios? É assim que você tem vivido? Com medo? Ou quem sabe você tem tido a expectativa de fugir para salvar a sua vida? E tem pessoas que pensam assim: eu vou pegar o primeiro ônibus na rodoviária, nem sei para onde vou, eu só sei que eu vou fugir. Ou quem sabe você tem tão somente deixado o seu servo, os seus amigos, seus familiares e dito: eu não quero falar com ninguém. Aí tua mãe diz: não, mas é seu amigo. Aí você diz: já falei que eu não quero falar com ninguém. Ou tua esposa fala com você: não, mas é o fulano de tal. Aí você diz: eu já falei que eu não quero falar com ninguém. Aí você vai, entra no quarto, se tranca no quarto. E a Bíblia fala que Elias fez isso. Só que ele não entrou no quarto, ele foi para o deserto. Foi para o deserto, que eu não sei qual é o pior. E a palavra de Deus continua dizendo, ele fez a oração: Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor dos meus antepassados. Isso é muito sério. Não se compara com ninguém na sua vida. Cada um tem um projeto de vida de Deus. A coisa só está piorando com Elias, porque agora ele está se comparando com os antepassados. Ou seja, ele está se achando nada, porque os antepassados ele acha que foi melhor do que ele, sabe? Não fique achando, meu amado, minha amada, que se você não conseguiu nada esse ano, você é pior do que o teu vizinho, do que os seus parentes, né, que chega ali com carro zero. Não, nada disso. Você continua sendo especial para Deus. Então, Elias dorme e um anjo toca nele, leva alimento, leva pão e água, para dizer para ele: pão e água é suficiente. Mas ele dorme de novo. O anjo vai novamente lá. Você que está me ouvindo, o anjo de Deus está ao seu redor. O anjo de Deus está te protegendo. E aí Elias entra na caverna e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu quero terminar, orar com você que está com medo, você que anda com medo, toma remédio sem prescrição médica, você que está com medo de sair de casa. Gostaria de orar por você. Gostaria de orar por você que está querendo fugir de alguma situação. Orar com você que olha para os seus familiares e diz assim: nossa, todo mundo se deu bem, menos eu. Eu gostaria de orar por você. Vamos orar? Deus, oramos, Pai querido, para que o Senhor venha ouvir as nossas orações. A gente crê nisso pelo que nós vimos hoje. Ó Senhor, oramos por aqueles que têm medo e andam tomando remédio
Senhor, sem prescrição, discriminadamente. Ó Pai, oramos por aqueles que têm medo, Senhor, e não conseguem dormir, Pai querido, que tenham algum tipo de medo, Senhor, para que o Senhor possa libertá-lo, para que o Senhor possa mostrar o teu poder, Senhor. Oramos também, Pai, por aqueles que querem fugir, Senhor. Se pudesse entrar no ônibus e ir embora, Pai, mas que eles tenham prazer de viver onde é que está, e que o Senhor possa arrumar o local onde eles se encontram, trazendo graça, alegria, Pai querido, e que eles possam, dentro da situação, resolverem problemas, Pai querido, não fugir como Elias fez e fugir ainda para o deserto. E aqueles que, Pai, que literalmente não fugiram para o deserto, mas estão entrando em casa e trancando a porta e se trancando num quarto escuro, que o Senhor possa tirá-los, Senhor Deus, desse quarto escuro e dar-lhes vida, Senhor. Pai, embaixo da árvore de gesta tem uma sombra, mas Deus não nos chamou para viver debaixo dessa pequena sombra. Obrigado pelos seus anjos irem lá alimentar Elias. Nós oramos também, Senhor, porque Elias olhou para os seus antepassados. E se alguém está nos ouvindo aqui se sente discriminado e isso tem agravado o seu quadro emocional, que possa saber que o Senhor o ama da forma que é. Porque tem pessoas que ficam olhando os irmãos que se deram bem na vida, tem pessoas que ficam olhando para os pais, mas não, que essa pessoa se sinta amada por Deus, amado Deus. Senhor, oramos também por pessoas que não querem mais se relacionar com amigos, Senhor, assim como Elias fez com o seu servo, mandou o servo embora, mas que haja e volte esse relacionamento, Senhor, e se sintam felizes, alegres, Senhor, do relacionamento que foi rompido, Senhor, de amizade. Pai, oramos em nome de Cristo Jesus. Responda as nossas orações. Oramos pelos doentes, oramos por aqueles que estão afastados da presença de Deus, Pai querido, tanto que o Senhor pergunta a Elias, o que você está fazendo aqui? Talvez essa seja essa pergunta que Deus está fazendo para você essa noite. O que você está fazendo lá, naquele local onde Deus não quer você lá? Um local onde há, Pai, perversão, e talvez Deus esteja perguntando para você. Deus não te quer lá, nesse local. Nós oramos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenha uma boa noite.